Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Fluminense para você. Antes de qualquer coisa, não esqueça, por favor, arrebenta no like. Clique no like, clique no gostei. Estamos de volta para mais um vídeo, senhoras e senhores. E vamos novamente tocar nesse vespeiro doido que foi, né, essa escolha do Fluminense, esse apoio do Fluminense, apoio entre aspas, né, acabou sendo um apoio mesmo, à diretoria do Flamengo no pedido de adiamento do jogo, né? E que para os tricolores isso foi um grande absurdo, na minha opinião também, tá? Já adianto que eu também acho que foi um absurdo daqueles bem absurdos mesmo. Mas a situação, como eu sempre falo, né, gente? A situação sempre pode piorar. E a informação que a gente tem para você é talvez a explicação de tudo isso, mas que, meu amigo, olha só. O GE acabou de soltar uma informação dizendo o seguinte, que a batalha perdida, né? Fluminense faz uma reunião no CT para explicar o adiamento do Fla-Flu. Agora, tu imagina se a tua atitude fosse uma atitude tão normal, igual muita gente falou para mim, não, Thiago, isso é normal, não tem para que fazer tempestade em copo d'água, vocês estão procurando motivos para criticar. Não, eu particularmente acho que essa tomada de atitude da diretoria do Fluminense, ela não faz o menor sentido, né? E vou explicar de acordo com o vídeo e de acordo com essa informação aqui. Mas o que essa informação traz pra gente é, querendo ou não, uma explicação do que aconteceu. Agora, é o que eu disse, se essa atitude do Fluminense, né, em concordar com o Flamengo, né, fosse algo que tão natural, tão normal, precisaria de uma reunião no CT Carlos Castilho para resolver isso? Para explicar? Por quê? Não é algo tão normal, tão natural, sem problema nenhum. E por que precisa de uma reunião? Eu sinceramente acho que eles não imaginavam que essa atitude ia dar tão ruim. Ia dar tão ruim, né? E deu muito ruim. Olha só, a diretoria entendeu que a mudança ocorreria com ou sem o aval tricolor. No treino dessa sexta-feira, os dirigentes conversaram sobre o assunto com os jogadores. Então aqui, ó, a direção teve que conversar com os jogadores o porquê dessa mudança. Lembra que eu falei pra vocês que ninguém tava falando sobre isso, pelo menos eu não vi? É que geral tava esquecendo que os jogadores tinham uma folga no domingo. Domingão era pra estar com a família, descansando tranquilamente, né? O jogo seria no sábado. E essa alteração tira a folga dos jogadores, tá? E calma que o buraco ainda fica bem mais embaixo. Por que eu acho que essa atitude do Fluminense foi ridícula? Ah, não, Thiago, mas isso aconteceria. Bom, é isso que traz a matéria. Olha só, que a diretoria entendeu que a mudança ocorreria com ou sem um aval tricolor. Mas vamos lá, né? Vou explicar direitinho. Aí vai dizer, ó, nessa tarde, a gente vai procurar o presidente do Fluminense, o Roberto Negro, fizeram uma sugestão de passar o clássico do sábado para o domingo. Os rubro-negros alegaram um atraso de 11 horas do voo do Peru, o que não bate com a agenda semanal divulgada com o Flamengo no último domingo, tá? Porque na agenda deles, o horário foi normal, né? O horário funcionou, tá? Mas usaram de bode expiatório essa situação aí, né? Mas já estava na agenda, né? Já estava rolando. Aí vai dizer o seguinte, assim, a diretoria entendeu que se opor à mudança de dia seria uma batalha perdida, né? Então o Fluminense achou o seguinte, olha, independente do que eu fizer aqui, a mudança vai acontecer, né? Então eu vou escolher aceitar essa mudança com o Flamengo. Porque quando a CBF vai falar sobre isso, vai falar que acatou o pedido dos clubes, tanto do Fluminense quanto do Flamengo. Então, querendo ou não, o que a gente entendeu, se tiver errado alguém, por favor, divulgue, né? É que o Fluminense se alinhou ao Flamengo para poder adiar o jogo. E olha só, tá? Nas Laranjeiras, a palavra pragmatismo foi usada para explicar por que o clube concordou com o pleito do Flamengo. Então, sim, tá muito claro aqui que a diretoria concordou, a nota do Fluminense traz que a diretoria concordou, vai dizer, ó, os dirigentes destacam que a decisão final seria da CBF,
com ou sem um aval tricolor, conforme previsto no regulamento do Campeonato Brasileiro. As conversas no clube e no CT, o discurso é que não haveria mudança de vantagem esportiva para o Fluminense se o clássico fosse no sábado, tá? Mas aqui, sendo honesto, nenhum tricolor tá falando isso aqui. Só pra galera que talvez tu torce pro Vasco, pro Botafogo, pro Flamengo, e tu tá aqui querendo entender o que tá acontecendo, em nenhum momento a torcida do Fluminense quis ter uma vantagem. Esse não é o ponto, tá? E quem tá falando isso tá totalmente errado. Não é que a gente quer ter uma vantagem de um treino a mais que o Flamengo, ou um descanso a mais, ou algo a mais pra poder vencer o clássico. Não. Esse não é o ponto. O ponto foi o Fluminense se alinhar ao Flamengo para poder adiar o jogo. É só esse o ponto. Não é se o Fluminense teria uma vantagem ou não teria uma vantagem. Querendo ou não, Fla-Flu é o que a gente sabe que é. Mas a questão aqui foi o comportamento da diretoria do Fluminense para com o seu torcedor. Entendeu? Então, ó, olha só. Aí, ó, os dirigentes ressaltam que o Flamengo descansou alguns jogadores importantes para a partida pela Libertadores na altitude. Arrascaeta, Pedro, Léo Ortiz começaram um jogo no banco, por exemplo, e seriam titulares no clássico e tal. Então, assim, o Flamengo já estava se preparando, tá, gente? Já tinha um planejamento. Então, assim, essa parada de um dia menos de descanso, um dia menos de treino, né? É tudo conversa. É tudo conversa, tá? Porque os caras já estavam se preparando, os caras não são idiota. O outro favor que contribui para a decisão da diretoria do Fluminense foi uma conversa do clube com a CBF há um mês. O voo de ida da delegação tricolor para o jogo contra o Remo em Belém, disputado no dia 12 de março, atrasou 3 horas. E em contato com a entidade na ocasião, os tricolores haviam recebido a sinalização que o confronto seria adiado se o atraso chegasse a 4 horas, tá? Procurado pela reportagem, o Fluminense não quis se manifestar e tudo mais. Sobre os jogadores, eu vou falar daqui a pouco, porque eu quero voltar neste assunto Vamos lá. Sabe qual é o problema aqui? Sabe qual é o problema? Vamos lá. O Fluminense vira e fala assim, a gente aceitando ou não, o jogo vai ser adiado. Então não aceita. Sabe por quê? Porque quando você aceita uma coisa que você já sabe que vai acontecer, você se alinha ao seu rival para ajudá-lo no adiamento, independente se aconteceu ou não automaticamente. Você fica do lado do rival e não do lado do torcedor. Esse é o sentimento que o torcedor do Fluminense tem. Um sentimento de traição. As pessoas que foram eleitas para representar a torcida do Fluminense em um cargo executivo, e mais importante do Fluminense associativo, que é o presidente, né? Eles se alinham ao rival. Isso aí é coisa que a torcida não aceita. O Fluminense e o Flamengo, as diretorias, eles podem ter um ótimo laço de fraternidade, de amizade, de tranquilidade, de paternidade, não sei. Pode ter um ótimo laço. Só que as instituições não é assim que funciona. O Flamengo, ele é o nosso maior rival. E nós somos os rivais do cara. Quando você tem um Fluminense que abaixa a cabeça para que o Flamengo fala, isso, cara, é uma derrota já. Então, assim, para nós, pelo menos eu sinto assim, eu já me sinto derrotado no Fla-Flu por causa dessa atitude. Aí, eu vou com a galera que tá falando o seguinte e concordo. Por que então que o Fluminense, sabendo que o resultado seria um adiamento independente, falou, é com a CBF. Deixa que a CBF resolve. Porque se a CBF vai lá e adia o jogo, o Fluminense fez a parte dele. O Fluminense não quis a mudança. O Fluminense quis manter a data. Porém, a CBF definiu. E se a CBF definiu, se a Polícia Militar, sei lá, se o Exército Brasileiro, se o Trump resolveu mudar a data, a gente ia só ficar com raiva da CBF, porque a CBF, mais uma vez, ajudando o Flamengo, o filhinho, que o filhinho não pode 1 hora de atraso, que o filhinho fica triste, e o filhinho fica, meu Deus. A gente ia falar, é a CBF, né, cuidando do que a gente já sabe, cuidando do que a gente vê. Agora, quando o Fluminense se junta ao Flamengo para poder fazer esse pedido, os torcedores que já tinham garantia, né? Aí isso é uma informação. Não, mas quem comprou ingresso pode estornar. Tá, mas e quem já pagou voo? Quem pagou caravana? Pessoal que já fez um investimento para ver o jogo no Fluminense no sábado. É essa a questão. Porque o Fluminense não lutou por esses tricolores que iriam no Maracanã. O Fluminense preferiu se alinhar ao
rival, mesmo sabendo que a batalha já era perdida. Então, assim, o fato de você saber que a batalha já é perdida, você não tem que se alinhar ao cara. Você já sabe que é perdida. Então, por que você vai aumentar o desgosto? Por que você vai prejudicar a situação? Por que você vai virar as costas para a torcida? É isso que não faz sentido, né? Ah, pragmatismo e tal. Pô, não dá para lutar com algo que você já sabe, mas precisa se aliar. Ah, não, Thiago, para manter uma boa gestão. Então acaba. Porque o Fluminense depende do Flamengo por alguma coisa? Se for, acaba. Porque isso não existe. Então, tudo que o Flamengo pedir adiamento, a gente vai ter que apoiar o Flamengo para ter uma boa relação. E ao contrário. E quando é o Fluminense que precisa de uma boa ação do Flamengo? A gente vê isso. A gente vê uma boa ação do Flamengo nas situações, sei lá, na repartição de cota de televisão, em relação às ligas. A gente vê. Não, porque cada um pensa no seu. O Fluminense e a diretoria teria que ficar ao lado do seu torcedor, pensando nos objetivos do Fluminense. Se o Flamengo vai resolver com a CBF e a CBF vai liberar o jogo, vai adiar, aí é problema da CBF. Aí a gente fica com raiva só da CBF. Agora vocês fizeram questão de deixar o torcedor com raiva da própria diretoria. E outra, não foi só o torcedor. Os jogadores também. E os jogadores? A mudança do Fla-Flu pegou os jogadores surpresa. Como a decisão saiu apenas à noite na quinta, muitas horas depois do fim do treino, o clube optou em explicar a decisão pessoalmente na sexta-feira. Houve um incômodo inicial por parte de alguns jogadores, de alguns atletas do elenco que perderam a folga que teriam no domingo. Na atividade da manhã, na sexta-feira, o diretor-geral do clube, Mário Bittencourt, o diretor de futebol, Paulo Angione, se reuniram com os atletas para explicar o motivo. Então, assim, vocês conseguiram, com uma atitude desnecessária, irritar o torcedor, esvaziar o Maracanã no Fla-Flu, perder sócio e ainda irritar os atletas. Em uma tacada só, vocês estão botando pra perder uma temporada que tinha tudo pra ser boa, tá? Uma temporada que tinha tudo pra ser boa, uma temporada que você tem até um bom trabalho sendo feito, apesar de alguns problemas do Zubeldia, você tem um trabalho sendo feito, você tem um Fluminense, pô, na parte de cima da tabela, brigando pelo título, e vocês tomam uma atitude que talvez, quem sabe, eu acredito até que possa ser uma atitude inocente, talvez, cara, não tem problema, isso aqui não vai dar problema nenhum. E no final das contas, o que a gente vê é o Flamengo exigindo alguma coisa ou pedindo alguma coisa e o Fluminense acatando como se fosse algo legal. Custava vocês falarem, então, Flamengo, tenta essa liberação com a CBF, tá? Eu quero o jogo para sábado. Isso ia prejudicar o Fluminense? Não quer. Pelo contrário, é mostrar força pra torcida. Ó, anota. Nós do Fluminense queríamos manter a data, lutamos por ela, mas a CBF abriu mão e deixasse pra CBF abrir mão. Estaríamos aqui. CBF, vocês não valem nada. Agora, não dá pra falar isso. Porque o Fluminense foi junto ao Flamengo e pediu adiamento. E os tricolores, que tinham ingresso comprado? Caravanas e tudo mais. Então assim, agora tem essa situação dos jogadores. Porque perderam a sua folga no domingo, né? E o Fluminense vai ter só 2 dias de treino pra enfrentar o Rivadavia, já que começou mal a Libertadores. Tem gente que tá achando que isso foi maravilhoso, que não tem problema. Eu, sinceramente, acho que você ainda não entendeu o que aconteceu. Mas eu tô cansado de falar desse assunto. Eu, sinceramente, acho que é um assunto que esgota, deixa o torcedor irritado e triste, com razão, né? Não tiro a razão do torcedor, mas fico pensando. Agora, isso envolve até os jogadores. Olha que situação, né? Precisava disso? Falar, jogadores, nós tentamos manter o jogo, tá? Mas por causa da CBF mudou, aí não tem o que a gente faça. Pronto. Se tu tem uma oportunidade perfeita de culpar alguém, por que tu vai chamar o erro pra si? Desculpa, tá? Mas é de uma burrice inacreditável. Inacreditável. Beijo, gente. Valeu. Tamo junto. Você que tem técnico do vídeo, vai ser importante demais pro canal do Flu. Fui.